Você sabia que na década de 1930, um personagem chamado Vovô Índio foi criado pelo escritor Cristóvão Camargo com o objetivo de substituir o Papai Noel aqui no Brasil? Já vai deixando seu like, se inscreve aqui no meu canal e vem comigo que eu vou te contar essa história. O ano era 1932 e o escritor Cristóvão de Camargo lançou uma campanha no jornal O Globo contra o Papai Noel e trouxe ali como alternativa um personagem muito peculiar chamado Vovô Índio. Não se sabe exatamente de onde vem essa figura. Especula-se que o personagem já havia sido citado anteriormente no cenário musical com o objetivo de evidenciar as culturas afro-brasileiras e indígenas. No entanto, outros pesquisadores sugerem que ele é uma criação dos integralistas, que era um grupo ultranacionalista inspirado no fascismo italiano, que tinha ali simpatizantes entre os intelectuais e inclusive entre os folcloristas da época. Apesar dessa origem incerta, é certo que o seu surgimento pelas lentes do Cristóvão foi impulsionado pelos inúmeros movimentos nacionalistas, em especial os de direita, que vinham ali se desenvolvendo desde o início do século XX. Esses movimentos davam foco ao nacional em detrimento do que vinha de fora. Eles estavam presentes tanto em grupos de esquerda, centro e da direita. E a criação do Vovô Índio ia ao encontro, desses pensamentos que influenciavam a política, a arte e a intelectualidade da época. A frase que estampou a capa do jornal O Globo em 1932, "Vamos fazer um Natal brasileiro", diz muito sobre essa influência. Segundo o historiador Leandro Pereira Gonçalves, houve um grande esforço da intelectualidade nacionalista brasileira, principalmente uma intelectualidade de direita dos anos 30, no sentido de criar essa fábula do Vovô Índio como contraponto ao Papai Noel. Em 11 de dezembro de 1932, o jornal Correio do Povo deu início a um concurso que prometia premiar a pessoa que fizesse a melhor retratação do personagem através de uma pintura. Ou seja, essa figura já existia ali como uma ideia, mas com um concurso buscava-se definir ela visualmente. Além disso, foi sugerido também que a clássica árvore de Natal fosse substituída por uma planta nativa brasileira. Buscava-se, segundo as próprias palavras utilizadas no jornal, o abrasileiramento do Brasil. Uma das exigências é que ele fosse retratado como um indígena, embora embelezado, segundo as fontes da época. Sim, bem problemático. A imagem vencedora foi lançada somente no ano seguinte pela revista O Malho, e é essa daqui, que foi criada pelo Euclides da Fonseca. E uma das coisas que o Cristóvão argumentou em favor dessa substituição do Papai Noel pelo Vovô Índio é que o indígena, ou índio, como ele chamava, retrataria muito melhor essa data comemorativa do que um homem branco, com roupas ali que a gente utiliza normalmente no frio, porque afinal a gente vive no hemisfério sul e o Natal aqui no verão. O Cristóvão criou também um mito ali de origem para explicar o que o indígena teria a ver com o Natal e com o nascimento de Cristo, E a história foi publicada no ano de 1934, no dia de Natal, no jornal Correio do Povo. E ela é a seguinte: o Vovô Índio teria sido um homem bom, ligado à natureza, que havia morrido de desgosto após ver a sua terra ali invadida pelo homem branco. Quando ele chega ao céu, e é aqui que começa o sincretismo com o cristianismo, o São Pedro não teria o deixado entrar no céu, porque ele não era batizado. Mas os santos e os anjos teriam intercedido por ele, fazendo com que ele se tornasse cristão. Ou seja, ele foi batizado. Então o tempo passa e o homem sente saudades da terra. Então ele pede permissão para retornar para fazer uma visita. O que obviamente não lhe era permitido. Mas daí chega o teoricamente aniversariante do dia 25 de dezembro, Jesus Cristo, e diz o seguinte: "Meu bom Vovô Índio, eu costumo dar uma passada no Brasil no dia 25, que é o meu aniversário. Levar ali uns presentinhos para as crianças. Mas que tal a partir de agora você ir no meu lugar?" E é assim que se explica a existência desse personagem. Além disso, era dito que ele era filho de pai africano que fora escravizado e de uma mãe indígena, e que teria sido criado por uma família branca, que obviamente não tem como dissociar das teorias raciais do período que culminaram ali no mito da democracia racial. A ideia de uma harmonia nas relações estabelecidas entre brancos, negros e indígenas que ignora todo um processo de violência que caracterizou todo esse processo de colonização que está presente em nossa sociedade até os dias atuais. Há quem diga que o próprio Getúlio Vargas simpatizava com esse personagem, tendo pensado inclusive em torná-lo símbolo nacional. Esse apoio do governo é exemplificado através de uma ação promovida pela Força Pública no ano de 1935, onde foi esse personagem e não Papai Noel
que levou presentes às crianças de um orfanato em São Paulo. No entanto, por mais que ele obtivesse apoio, de grupos nacionalistas de direita, desde o início esse personagem foi motivo de chacota em artigos publicados ali nos jornais da época. Além disso, conta-se que em certa ocasião o Vargas realizou um grande evento em que o vovô índio entregaria presentes para as crianças, e o resultado teria sido assim desastroso, pois de um lado as crianças pareciam desapontadas, pois elas esperavam ver o Papai Noel. De outro, muitas dessas crianças saíram totalmente assustadas e chorando, com medo daquela figura. Gradualmente, ao longo da década de 1930, o vovô índio foi desaparecendo das manchetes e, assim como seu criador, ele acabou caindo no esquecimento. Quando eu fui pesquisar para escrever esse roteiro, eu pensei em diversas coisas enquanto lia. Como a ideia de que o vovô índio é um homem bondoso e puro vai ao encontro do pensamento de muitos evangelizadores da época colonial que viam os nativos indígenas como crianças inocentes. No próprio mito, ele só é digno de entrar no paraíso quando é batizado. Então você pega um indivíduo com uma cultura própria e distinta e molda para se encaixar em uma narrativa dominante. Pensei também na forma como certos grupos se apropriam da cultura e da imagem de outros que historicamente foram subjugados para criar narrativas excludentes. É interessante como o Cristóvão dava a entender que admirava as culturas indígenas, falava da bravura dos nativos e de como eles sofreram essa violência com a chegada do homem branco. Mas em momento algum ele cita os povos indígenas do seu próprio tempo, as violências que os seus contemporâneos sofriam. E outro ponto é perceber que, apesar de se pôr em evidência o nativo brasileiro, não se leva em consideração o indivíduo como um ser pensante, produtor de cultura, ativo, mas sim como uma figura que é moldada de acordo com o desejo ali de um grupo dominante. Ou seja, o vovô índio é um personagem e a verdadeira motivação do autor é de criar uma identidade nacionalista usando a imagem de pessoas reais por ele ignoradas. E infelizmente esse tipo de pensamento em relação aos povos nativos ainda é muito presente em nossa sociedade. E por fim, é muito controverso como esses grupos se opunham a tudo que vinha de fora, menos ao próprio cristianismo. Então isso nos mostra o quão complexo que é essa aparente valorização do nacional nesse contexto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço, Feliz Natal e um ótimo 2026 para todos.